Tão prezado diácono Edmilson, na pessoa dele e também da sua esposa, quero cumprimentar a todos aqui deste santuário, rezando conosco neste momento importante da nossa fé, através da celebração da Eucaristia. Quero cumprimentar também a tantas pessoas que acompanham este momento de fé pelos meios de comunicação, seja pela TV, pela internet, tantos outros meios, querendo crescer cada vez mais na graça, na sabedoria e na santidade diante de Deus. É o momento da gente aprofundar um pouquinho a palavra de Deus. Esta palavra que nos questiona, esta palavra que nos interpela, e esta palavra que nos chama a conversão, a uma mudança de vida. O Papa Bento XVI, quando ele convocou a igreja para um sínodo sobre a palavra, no ano de 2008, depois apresentaram várias primícias e ele escreveu uma exortação muito bonita sobre a palavra de Deus, que veio aí transcender um pouquinho a Dei Verbum, que foi um documento importante no Concílio Vaticano II. Ele dizia e ele ensinou: a palavra de Deus, ela serve para a oração, da gente aprofundar, rezar, Alexio Divino, esse momento da gente sempre ter um tempo para meditar a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela serve para a oração. Depois ele falou também que a palavra de Deus, ela serve para o estudo. É bom a gente conhecer melhor toda a revelação, conhecer os evangelhos, e a porta de entrada para o conhecimento de Jesus Cristo, o conhecimento da nossa fé, é através dos evangelhos. E a palavra de Deus não só para a oração, mas para o estudo e também para a missão, para que nós possamos testemunhar cada vez mais a nossa fé. E nesta semana nós estamos ouvindo aí o evangelista São Marcos falar um pouquinho a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo, graças à sua originalidade, porque ele foi o primeiro a escrever os evangelhos e depois os outros evangelistas copiaram um pouquinho dentro daquilo que ele escreveu e deixando também o seu legado para nós estudar, rezar e também para a própria missão. E ele soube pegar muito bem aquilo que as pessoas falavam a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo, uma maneira bem concreta, e depois como que eles iam testemunhar cada vez mais a própria fé. Então é um evangelista muito objetivo, muito prático, muito sucinto, que fala a respeito de Jesus Cristo. E todo o evangelho de São Marcos é para a gente aos poucos ir conhecendo a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua vida, a sua obra e o seu ministério. Então nós vamos começando a conhecer a conta-gota, né? É bonito a gente ir conhecendo as pessoas do nosso dia a dia, aquelas pessoas que Deus coloca na nossa vida. Como que é bonito, a gente vai crescendo com aquelas pessoas, a gente vai aprofundando, e São Marcos quer essa sensibilidade, aos pouquinhos, lendo. A melhor maneira da gente ter a palavra de Deus como a chave de leitura é o Evangelho de São Marcos. E para nós entendermos o Evangelho de hoje, quando Jesus fala assim, olha, para as multidões e também para os discípulos, começa o Evangelho falando a respeito disso. Jesus, o Evangelho de ontem, Jesus pregando, falando, até que ele não falava, ele era realmente, o próprio Concílio Vaticano II fala, Jesus não anunciava, ele era realmente esta realidade, nós que usamos esta expressão de falar, mas Jesus, a salvação, tudo na pessoa do próprio Cristo. E ele, dentro da dimensão histórica, ele quer saber o que as pessoas pensam a seu respeito.
o evangelho de ontem. Ele vamos ler, o eixo de todo o evangelho de São Marcos. Daí Jesus pergunta, vai para um lugar, Cesareia de Filipe. Então o evangelho de hoje, Jesus está em Cesareia de Filipe, um lugar tranquilo, um lugar muito bonito. Por isso que César, o grande imperador, falou, eu quero que o meu nome fique lá, Cesareia, por causa de César. Depois o tetrarca Filipe fala assim, eu quero meu nome também naquele lugar, por causa de ser um lugar muito bonito, coloca Cesareia de Filipe. E chegando lá, em Cesareia de Filipe, Jesus pergunta, o que as pessoas falam a meu respeito? Aí alguém falou, Jesus, estão falando aí que você é Jeremias, um profeta, um sacerdote que não queria ser profeta, acabou sendo. Ele queria casar, era jovem, ele gostava de enterro, gostava de festa. Deus falou, não, você vai ser profeta e vai falar contra os seus irmãos. Então, Jesus parece que vai ressuscitar, é Jeremias. Outro, é João Batista. Outros, é um profeta. Daí, é Elias. Daí Jesus não gostou disso. E perguntou, e agora vocês? Quem que eu sou para vocês? Daí Pedro fala, olha, tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. Jesus falou, Pedro, não foi a carne que revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Agora, para ser discípulo, para caminhar junto comigo, vai ter sofrimento, vai ter dor. Daí que a gente entende o evangelho de hoje, que Jesus vai falar assim, olha, já que vocês descobriram quem que eu sou, agora eu vou fazer um discurso mais sério, tanto para a multidão, quanto para os discípulos. Então, duas coisas importantes para a nossa fé, se nós queremos crescer na graça, na sabedoria, na santidade diante de Deus. Primeiro, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga. O que significa hoje renunciar a si mesmo? Significa a gente apostar, focalizar no próprio Cristo. Que a nossa opção, renúncia, que a nossa opção, ela tem que ser existencial, ela tem que ser histórica, ela tem que ser humana, ela tem que ser radical por nosso Senhor Jesus Cristo. Então é isso que nós temos que entender hoje. Se eu quero ser discípulo, se eu quero pertencer e levar esse nome de cristão, eu tenho que ter esta comunhão com o próprio Cristo. Por isso que na liturgia, toda hora, por Cristo, com Cristo, através de Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo. Não começa com o Pai, não começa com o Espírito. O Espírito vem depois. Olha que coisa bonita. O Espírito vem depois. Por Cristo, com Cristo, na unidade do Espírito, vem depois. Então começa com o quê? Com Cristo. Então hoje, para nós demonstrar que nós somos cristãos, nós temos que renunciar e entender que é viver, estar em comunhão com o próprio Cristo. Como que nós vamos estar em comunhão com o próprio Cristo? Não temos Jesus andando pelas ruas aqui de São José do Rio Preto. Cheguei hoje, agora há pouco, eu não encontrei com Jesus andando pelas ruas. E de noite ele não vai aparecer para ninguém. Mas hoje nós encontramos através do quê? Através dos sacramentos. Toda vez que nós participamos dos sacramentos, nós estamos unindo com o próprio Cristo. Nós estamos aqui hoje, olha a dimensão da renúncia. Quantas coisas que os senhores e as senhoras poderiam fazer, mas está aqui hoje. Pela nossa fé. Pela nossa fé. Eu trabalho numa região das muitas Minas Gerais, que eu gosto sempre de falar, sudeste das Minas Gerais, porque eu sou do sul das Minas Gerais, estou como bispo no sudeste. Uma coisa muito bonita que existe lá, chama-se tradição. Aquela sementinha que os nossos pais jogaram no nosso coração da nossa fé. Isso significa a gente
estar com Jesus, permanecer com Jesus, viver como o próprio Cristo. Então, participar dos sacramentos, a meditação da palavra de Deus, o carinho, a devoção que nós devemos ter para com Nossa Senhora, né? Olha que coisa bonita, o carinho para Nossa Senhora, sempre lembrar de Nossa Senhora. Qual que é a primeira palavra de socorro que a gente aprende a falar? Mãe, 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 não é assim? Se tiver um grupo de criança lá, uma criança gritar mãe, a mãe daqui sabe que é o filho dela, sai feito um bicho. Olha, Nossa Senhora, então a gente sempre pedir o carinho de Nossa Senhora, o amor, essa dimensão, todo da dimensão da renúncia, o carinho para com os mais humildes, para com os pobres, essa solidariedade para ajudar os outros, fazer da necessidade do outro a nossa própria necessidade. Então Jesus fala, olha, quem quer ser meu discípulo, quem quer entrar no meu time, tem que estar comigo. Vamos estar com Jesus, viver com Jesus, pensar com Jesus, agir como o próprio Cristo. Só que depois Jesus fala assim, daí a coisa piora. Tome a sua cruz. A cruz, ela faz parte da nossa vida. No início, a cruz, sinal de suplício, sinal de desrespeito. Quem era condenado na cruz eram as piores pessoas. As piores pessoas. No rito dos romanos que copiaram dos persas. Depois, no início da igreja, lá para o ano 300 mais ou menos, o Papa Silvestre, amigo de Constantino, falou, olha, vamos acabar com esse negócio de morte de cruz. A cruz passou a ser sinal de redenção. A cruz passou a ser sinal de santificação. E Jesus disse assim, olha, cada um tome a sua cruz e siga. Eu penso diferente, cada um tome a sua cruz, abrace a sua cruz. O nosso corpo é o quê? Vamos abraçar as nossas cruzes? Vamos abraçar? O Papa São João Paulo II, quando ele estava doente, ele escreveu um documento muito bonito, que é difícil a gente entender, sobre o sofrimento humano. É complicado a gente entender, porque a gente quer vida, a gente não quer enfermidade, a gente não quer dor. E dói, machuca o coração. Mesmo se a gente está doente ou se tem uma pessoa querida doente, a gente sofre com isso. Então a cruz, ela faz parte da nossa vida. E o Papa dizia, olha, desde o nosso nascimento, quando nós nascemos para Deus, qual que é o sinal que o sacerdote faz na criança? O sinal da cruz. Quando a gente vai num cemitério, o que a gente vê? Muitas cruzes. Olha, a nossa vida é um palco de cruzes. Quem não tem a sua cruz? Não adianta a gente pensar que a cruz do outro é mais pesada. Não é a nossa. A nossa. Cada um tem a sua cruz. E Jesus disse, estar com Ele, a gente abraçar a cruz, que essa cruz nos leve. Então, hoje não é fácil a gente ser discípulo, é difícil. Seguir Jesus hoje é difícil. Abraçar e entender o sofrimento, a cruz é difícil. Mas, por outro lado, a gente não pode perder a esperança. E o Papa Francisco fala, olha, vamos sermos peregrinos de esperança. Vamos continuar, vale a pena. Que nós possamos hoje, neste exemplo, aprender a dobrar os joelhos para Jesus. E a gente fazer a experiência desse Jesus, como lembrávamos Santo Agostinho, lá no início da igreja, né? Lá nos Santos Padres, ele falava, a gente para conhecer, quanto mais a gente conhece, mais ama. Quanto mais a gente ama, a gente quer conhecer. Então que nós possamos sempre dobrar os nossos joelhos para conhecer e amar o próprio Cristo e ser testemunha e fazendo a nossa experiência cristã de Deus e continuar cada vez mais a nossa missão.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.